Você pediu e após muita pesquisa, muita pesquisa mesmo, nós finalmente conseguimos. Que tipo de viciados em desenhos seríamos se não incluíssemos os Simpsons na nossa série Do Bem ao Mal? O show é um clássico que faz parte da infância e vida adulta, o que faz sentido, dado que seu humor bem elaborado e personagens bobos divertem quase todos, independente da idade. Eu sou o Kyle do Wicked Binge e este é Os Simpsons do Bem ao Mal. Agora, como você pode imaginar pela duração de Os Simpsons, bem como a duração deste vídeo, existem muitos personagens. Eles não cabem em um único gráfico, é impossível. Então, pela primeira vez, dividimos os personagens em 3 categorias. Os bons, a área cinzenta e de ruim a mal. E como sempre, estamos começando com o melhor. De todos os personagens em Springfield para dar a medalha de ouro da bondade, nós vamos com Ralph Wiggum. Doce, inocente e provavelmente mentalmente desafiado Ralph Wiggum. Um garoto tem dificuldade em entender as interações sociais normais, frequentemente se confundindo, ficando sem saber o que dizer ou dizendo algo que ofende seus colegas sem intenção. Mas Ralph não possui nenhuma maldade em seu ser. Ele é um bom garoto que se dá bem com todos, apesar de irritar seus colegas com seu comportamento muito distraído. Devido a seu comportamento, Ralph é um alvo perfeito para valentões como Nelson, sendo frequentemente zombado quando cruza o caminho deles. Mas mesmo quando está apanhando ou sendo insultado, sua visão do mundo permanece positiva, quase como se ele estivesse totalmente alheio ao mundo ao seu redor, vendo o mundo através de óculos cor-de-rosa, como alguns diriam. Sua visão ingênua, mas otimista, natureza bondosa e comportamento gentil lhe garantem o topo da nossa lista de bons. De várias formas, Ralph é puro demais para este mundo cruel. A medalha de prata do bem, sem surpresas, vai para Ned Flanders. Ned é retratado como um homem extremamente religioso, que está empenhado em tornar o mundo um lugar melhor. Honesto, trabalhador, perdoador e dedicado à família. O comportamento religioso extremo pode ser irritante, mas é rapidamente perdoado pelos vizinhos devido à sua natureza pura, bem-intencionada e personalidade gentil. Ned é extremamente devotado à sua família e... está ativamente envolvido na criação de seus filhos Rod e Todd. Após sua amada esposa Ma morrer graças à negligência de Homer, ele decide manter-se composto para seus 2 filhos e faz um trabalho incrível como pai solteiro. Ele até perdoa Homer pelo que ele fez, aceitando o incidente como um acidente sobre o qual Homer não tinha controle, o que exige extrema estabilidade e força mental. Ned também costuma ajudar os necessitados. Ele é frequentemente visto como voluntário e sempre ajudará aqueles ao seu redor, até mesmo Homer, que constantemente o trata mal. Verdadeiramente, Ned é o epítome de como um homem religioso deve ser: bondoso, compassivo e sem um pingo de maldade em todo o seu corpo. Assim, concedemos a ele o título de segundo personagem mais bondoso em Os Simpsons. A única razão pela qual escolhemos classificá-lo em segundo lugar é que suas próprias visões o tornam um pouco limitado às vezes, mas suas intenções são sempre puras. Ned Flanders está sempre disposto a ajudar um familiar, amigo ou mesmo um vizinho que não o trata com o devido respeito. Sobre o tema dos Flanders, Rod e Todd são maçãs que não caem longe da árvore do Éden de Ned. Apesar de desorientados, esses 2 irmãos são tão puros quanto o pai, às vezes até demais. E já que estamos nisso, vamos incluir também a mãe deles, Maude. Assim como o marido, Ned, Maude fez tudo o que pôde para viver a vida como uma pessoa moral. Certamente reprimidos, mas toda a família Flanders viveu suas vidas com intenções genuinamente puras e justas. Agora temos Lisa Simpson. Lisa é uma menina inovadora, carinhosa e extremamente inteligente que supera de longe os padrões de uma aluna regular do 3º ano. Apesar da sua notável inteligência, sua família nunca incentivou seu talento e sua escola não possuía recursos para acompanhar seu elevado QI. Apesar da falta de apoio, ela se tornou uma menina inteligente e gentil. Ela se mantém atualizada sobre notícias e política, possui vasto conhecimento de história e arte, tem um talento incrível para a música e está envolvida com muitos grupos ativistas.
No geral, apesar de ter sido criada em uma casa com pais irresponsáveis e incapazes de nutrir seus dons, ela permanece inteligente e carinhosa. Dito isso, poderia-se argumentar que ela é um pouco narcisista. Se o ego dela estiver em risco, ela recorrerá a táticas baratas como sabotagem e trapaça. Por exemplo, quando sua rival Allison teve a chance de ganhar um prêmio na feira da escola, ela a sabotou e assim a humilhou na frente de seus colegas. Isso foge do caráter usual dela, mas normalmente ela aprende com esses erros. Lisa é uma criança amorosa e compassiva que está bem sintonizada com suas emoções, apesar do fato de que ninguém ao seu redor realmente a entende. Nós vamos jogar. A Maggie Simpson aqui também. Apesar de ser um bebê, sua força ficou clara quando ela pegou um martelo e acertou o próprio pai, um comportamento que viu em Comichão e Coçadinha, um programa infantil que mostra formas extremas de violência. Mas não podemos culpá-la, pois é apenas um bebê impressionável. E falando em bons filhos, vamos falar sobre Martin. Sempre o alvo de uma piada, não há como negar que Martin é um bom garoto. E embora ele seja brilhante, sua maior fraqueza é o quão ingênuo ele é. Dito isso, ele é um pouco snob, e em raras ocasiões, o próprio Martin se tornou um valentão quando teve a rara oportunidade. Conforme avançamos em nossa lista, chegamos ao próximo membro da família Simpson, Marge Simpson. Marge é uma mãe bondosa e a chefe da família Simpson. Ela ama profundamente sua família e é muito protetora com eles. Devido à incompetência de Homer, ela cuida das tarefas domésticas e organiza as finanças da família. Apesar disso, Marge pode ser excessivamente protetora, rigorosa e às vezes muito ingênua. Embora ela seja geralmente calma, pode ter grandes explosões de raiva se for desrespeitada. Embora Marge seja retratada como uma pessoa doce, ela também é uma grande hipócrita, o que vemos em várias ocasiões. Por exemplo, ela secretamente guardou a arma de Homer para si mesma depois de desaprovar o uso dele. E ela usou métodos violentos para protestar contra o violento jogo de vídeo Grand Theft Scratch, o que foi além do irônico. Dito isto, Marge é sem dúvida a boa mãe na casa, e seu compromisso com a família, apesar da negligência de Homer, é digno de muito elogio. A seguir temos Waylon Smithers, assistente do Sr. Burns. Apesar de ser assistente de alguém tão vil e maléfico, Smithers é, na verdade, um cara bastante decente. Ele frequentemente mostra uma forte espinha dorsal moral. Por exemplo, quando o Sr. Burns tenta bloquear Springfield do sol, ele se opõe a ele, o que resultou em sua demissão. Ele também foi acusado de atirar no Sr. Burns, mas logo foi liberado ao ficar claro que não machucaria uma mosca. Dito isso, o julgamos um pouco por estar apaixonado por alguém tão moralmente repreensível quanto o Sr. Burns. Mas, dito isso, Smithers mostrou ser uma pessoa boa, porém reservada. Passando para o Apu. Dono de sua própria loja, Apu é geralmente uma pessoa agradável para se conviver. Ele é gentil com os clientes, determinado nos negócios e um bom amigo do Homer. Ele também é um homem de família e provavelmente a pessoa mais trabalhadora de Springfield. Apesar de ter uma agenda de trabalho tão estressante, Apu geralmente faz tudo com um sorriso no rosto. Porém, ele também possui traços negativos próprios. De vez em quando vemos ele recorrer a táticas de manipulação para fazer seus clientes comprarem mais de seus produtos. E sua ética de trabalho rigorosa pode fazê-lo gritar com seus funcionários. Por exemplo, no episódio Marge e Chunks, ele processa impiedosamente Marge por uma garrafa de bourbon mal colocada. Também vemos que ele tem problemas com infidelidade. Considerando os comportamentos bons e ruins de Apu, você encontra uma pessoa boa no geral. É fácil escorregar quando se trabalha as longas e estressantes horas que Apu trabalha. Em seguida, temos o Dr. Hibbert. Ele é um médico amigável cuja risada inesquecível parece fazer todos sorrirem. O Dr. Hibbert é um dos personagens mais equilibrados de Springfield, parecendo ter a cabeça no lugar. Dito isso, ele disse a Marge que se ela precisasse de analgésicos, não haveria perguntas. Isso pode ser considerado negligência médica. Bart Simpson, o brincalhão mais famoso da escola primária de Springfield. Bart é constantemente retratado aprontando. Ele está sempre em apuros, seja na escola ou em sua própria casa.
O amor de Bart por travessuras vem desde a infância. Ele costuma planejar sua próxima pegadinha, ao invés de aprender ou fazer algo construtivo, para o desgosto da mãe. Suas travessuras variam de inofensivas a cruéis e destrutivas, dependendo do humor e da situação. Ele tem um relacionamento ruim com a escola e sempre se mete em problemas com os professores, especialmente com a senhorita Krabappel. Bart é propenso a um comportamento altamente delinquente, e Lisa até observou uma vez que seu comportamento era quase sociopático, mas isso parece um exagero, porque mesmo sendo um encrenqueiro, Bart é na verdade um bom garoto no fundo. Cuidadoso e compassivo, e provou isso em várias ocasiões. Ele protegeu Lisa contra seus valentões várias vezes, ficou ao lado de Milhouse quando Nelson estava atormentando-o, e até mesmo saiu de seu caminho para reunir seu ídolo Krusty, o palhaço, com seu pai. Uma vez, ele até ajudou o diretor Skinner, com quem tem conflitos constantes, para ajudá-lo em seu relacionamento com Edna Krabappel. Lenny e Carl são os próximos. Apesar de serem retratados como operários, ambos têm mestrado em física nuclear. Sempre juntos, Lenny e Cal provavelmente são mais notados. Como caras de bom coração que permanecem leais ao seu amigo Homer. Por exemplo, quando Frank Grimes estava contra Homer, Lenny e Carl rotineiramente o defendiam com sua habitual boa índole. A seguir temos Milhouse, o nerd mais zoado da escola e parceiro de Bart, alvo para valentões como Jimbo e Nelson. Apesar de ser um alvo para valentões como Jimbo e Nelson. Apesar de ser intimidado, Milhouse ainda é uma pessoa compassiva que visa agradar a todos, mesmo que isso cause danos a si mesmo. Seu melhor amigo é Bart Simpson, a quem ajuda em vários esquemas e tem grande afeição. Em diversos episódios, Milhouse mostra-se um amigo leal e protetor de Bart, permanecendo ao seu lado mesmo quando todos se voltam contra ele. Milhouse também é apaixonado por Lisa e fará de tudo para impressioná-la. Os sentimentos de Lisa não são recíprocos, mas ele continua expressando seu amor por ela e tentando conquistar seu coração. Milhouse é um bom garoto no geral, porém covarde e azarado, mas Houve aquela vez. em que ele convenceu Bart a vender sua alma antes de tentar revendê-la a um preço muito mais alto. É perturbador o quanto de alegria parecia trazer a ele ter vantagem sobre seu amigo. O meio-irmão de Homer, Herb Simpson, merece uma rápida menção. Inteligente, ambicioso e apaixonado, muito diferente de Homer. Embora ele fique extremamente irritado com seu irmão. O principal motivo pelo qual demos a Herb uma boa classificação é porque, mesmo após o design do carro de Homer arruinar sua empresa, ele o perdoou e ainda estava feliz em chamá-lo de irmão. Um personagem pequeno, mas de grande personalidade. Estou falando sobre Disco Stu. Pra ser honesto, eu realmente não consigo pensar em muitos exemplos de boas ações do Disco Stu, mas como não amar a personalidade positiva e funk desse cara? Ele está sempre de bom humor e parece ser contagiante. Por outro lado, suponho que ele possa ser um pouco assustador às vezes quando está dando em cima da Marge. Edna Krabappel é a próxima. Edna, conhecida por seu cinismo e irritabilidade, é a professora mais detestada pelos alunos, principalmente por Bart, que sempre a provoca quando pode. Quanto aos métodos de ensino de Edna, ela frequentemente não se importa com o bem-estar dos alunos, mas ocasionalmente toma medidas disciplinares rígidas. Um exemplo disso seria quando a nova moda do ioiô tomou conta de sua sala de aula e, em resposta, ela confiscou todos os brinquedos que encontrou. Embora geralmente não recorra a punições físicas como medida disciplinar, ela tem explosões de raiva quando seu temperamento é levado ao extremo. Apesar de sua aparência fria, Edna é na verdade uma mulher profundamente triste e solitária, desesperada por companhia e conversa. Certa vez, ela tentou negociar com seus alunos para que ficassem após a aula, prometendo fazer suas lições de casa, apenas para ter companhia depois do expediente. Vemos o quão desesperada Edna está por uma conexão pessoal em muitos de seus relacionamentos, todos os quais nunca parecem dar certo. Pobre Miss Krabappel. Agora temos o diretor Skinner, da escola primária de Springfield.
Ele é retratado como um diretor rigoroso e severo, mas ocasionalmente demonstra sinais de incompetência em relação ao seu trabalho e ao comportamento dos alunos. Embora se apresente como confiante e um forte líder, ele está cheio de inseguranças e muitas vezes fica nervoso e inquieto quando precisa tomar grandes decisões. Skinner, embora pareça duro e rigoroso, é na verdade bastante manso e sem espinha dorsal em sua vida privada. Ele tem uma relação muito incomumente próxima com sua mãe tóxica e praticamente a deixa controlar sua vida, mesmo estando em seus 40 e poucos anos. Mas Skinner também tem um lado intenso. Em vários episódios, ele mostra que tem uma forte espinha dorsal moral e não tem medo de defender o que acredita. Por exemplo, ele uma vez se opôs aos desejos de sua mãe e pediu Edna Krabappel em casamento, e também enfrentou seu chefe várias vezes, mesmo correndo o risco de perder seu emprego ao fazer isso. É importante ressaltar que a personalidade quadrada de Skinner, como definida por seus alunos, é resultado não só da educação de sua mãe, mas também de suas experiências traumáticas como boina verde na Guerra do Vietnã. Acredita-se que a experiência negativa que ele teve durante a guerra o marcou profundamente e deixou-o com transtorno de estresse pós-traumático, o que influencia muito sua personalidade. Completando o final de nossos bons personagens, temos Abe Simpson, o pai de Homer. Vovô Simpson é a definição exata de um velho rabugento. Ele é Cínico e pessimista, com uma visão muito negativa do mundo, sobretudo dos jovens. Sua atitude negativa é principalmente resultado de suas péssimas condições de vida. Ele mora no asilo de Springfield, que não tem atividades divertidas e está cheio de idosos que são tão negativos quanto ele. Mas não podemos culpá-lo por seu humor negativo. Afinal, sua própria família não o visita. Dito isso, as péssimas habilidades parentais do Abe. Como pai, definitivamente lhe custam alguns bons pontos. Embora, como o diretor Skinner, Abe também seja um veterano de guerra e alguém que parece ter vivido uma vida de grande integridade e coragem. E com o vovô Simpson fora do caminho, isso encerra nossos personagens geralmente bons. Agora entramos na chamada área cinzenta. Agora, o que você pode dizer sobre um Otto? De muitas maneiras, ele é um cara divertido, bobo, que adora heavy metal, drogas e se divertir. Ele é agradável, amigável e parece ser um cara de bom coração, mas não podemos realmente ignorar a negligência grave quando se trata de seu trabalho como motorista de ônibus escolar. Ele é extremamente imprudente, não se importa com as crianças e é conhecido por fumar maconha enquanto as transporta, possivelmente usando drogas mais pesadas também. Surpreendentemente, Barney era um cara decente antes de começar a beber, mas depois de tomar sua primeira cerveja na persuasão do Homer, sua vida rapidamente desandou. Ele largou a escola e virou um alcoólatra incorrigível cujo único prazer é ficar na taverna do Moe. Agora sabemos que ele parece um bêbado comum e não negamos que ele é, mas temos que dar o crédito a ele. Apesar de ter uma vida tão miserável, ele continua amigável e de bom caráter com aqueles ao seu redor. O maior problema é que sua boa índole é geralmente manchada pelo álcool, ou pior, pela abstinência. Quando obrigado a parar de beber e ir para a reabilitação, Barney às vezes se torna extremamente violento e desequilibrado. Uma vez, depois que o Sr. Burns decidiu fechar o bar do Moe, Barney comprou uma arma e pretendia atirar e matar o Sr. Burns. Definitivamente há alguma escuridão ali, mas acho que mais do que qualquer coisa, Barney é uma figura trágica. Por fim, temos o protagonista da série, Homer Simpson. Homer é retratado como, bem, um total idiota que oscila entre ser um pai amoroso e cuidadoso para uma pessoa absolutamente horrível. Toda a personalidade de Homer gira em torno dele ser imaturo, egoísta, preguiçoso e às vezes extremamente violento. Ele é propenso a explosões violentas de raiva quando as coisas não saem do seu jeito, frequentemente estrangulando seu filho Bart. É difícil interpretar isso como totalmente abusivo, pois o estrangulamento é uma piada visual recorrente que, no contexto do programa, deve ser vista como mais inofensiva. Mas definitivamente tira alguns bons pontos dele. Homer também tem um ego muito frágil.
Por exemplo, ele ficou extremamente chateado com Marge buscando uma carreira na polícia porque isso tirou sua posição como o homem da casa. Se aprofundarmos mais em seu personagem, também veremos que Homer possui algumas características verdadeiramente sádicas, como se divertir com a desgraça dos outros. E não estamos falando apenas de pegadinhas ou situações inofensivas e bobas. Sua falta de empatia pelos outros chega ao extremo de se divertir com terríveis acidentes de carro que ele viu em um documentário sobre alcoolismo. E não vamos ignorar o terrível tratamento que ele dá ao bom e velho Ned Flanders. Contudo, não se pode ignorar as qualidades de Homer. Às vezes, ele é realmente um ótimo pai, e não há como negar que ele realmente se importa com sua família. Uma vez, ele vendeu seu precioso passeio no dirigível Duff só para poder inscrever Lisa em um concurso de beleza na esperança de fazê-la se sentir melhor consigo mesma. E claro, o famoso episódio Faça por Ela, no qual ele desiste do seu emprego dos sonhos para trabalhar para o Sr. Burns. Para ser sincero, suas boas ações não apagam seu comportamento terrível frequente. A seguir, Troy McClure. Você pode se lembrar dele de filmes como McBain 4, Descarga Fatal e A Vingança de Abe Lincoln. Além de sua carreira em declínio, não se sabe muito sobre a história de Troy, mas ele admitiu que concordou em se casar com Selma simplesmente para ajudar sua carreira. Jill Gunderson, o vendedor mais azarado de Springfield, é difícil de classificar, mas o estamos incluindo a seguir, dado o Gills. Todo personagem é... Baseado em coisas ruins acontecendo com ele, ele realmente não tem muita oportunidade de mostrar quaisquer traços inerentemente bons ou maus. Agora temos Nelson da escola primária de Springfield. O valentão mais notório pode ser surpreendente porque ele não está nas categorias de mal ou malvado. Nelson é retratado como um valentão clássico que domina o pátio da escola. Ele é malvado e durão, e usa sua atitude brusca para persuadir crianças mais fracas que ele a fazerem o que ele quer. Seus alvos favoritos incluem Milhouse e Bart, de quem ele regularmente zomba. Vindo de uma família empobrecida, seu comportamento violento e delinquente pode ser um mecanismo de proteção que ele usa para suprimir suas emoções em relação à sua situação financeira. Além da infeliz situação econômica, os pais de Nelson são frequentemente frios e distantes. Seu comportamento rebelde pode ser uma tática para chamar a atenção deles. O comportamento de Nelson provavelmente também é resultado de sua baixa autoestima e falta de exemplos positivos. Ele está frequentemente cercado por amigos que parecem sair com ele apenas quando precisam de favores. Nelson é realmente bastante desesperado quando se trata de amizade. Ele almeja os relacionamentos de seus colegas e admira o amor fraterno entre Bart e Milhouse, mas não sabe como formar tais amizades ou usa táticas agressivas para fazer as crianças do bairro gostarem dele. Por exemplo, próximo ao seu aniversário, ele enviou convites ameaçadores aos colegas dizendo "venha para minha festa ou morra", o que fez as crianças boicotarem completamente a celebração. Nelson é muito apegado a Lisa e os dois namoraram brevemente, mas terminaram rapidamente porque Nelson não conseguia resistir a se envolver em atividades delinquentes. Ele afirma várias vezes que amava Lisa e que ela partiu seu coração. Ele tem uma tatuagem falsa com o nome dela e fica extremamente ciumento quando ela conversa com outros meninos. Nelson é uma criança incompreendida com problemas emocionais, que se esforça para ser uma pessoa melhor, mas muitas vezes falha por ser uma criança problemática. Embora isso não desculpe suas ações, ele não compreende a gravidade de seu próprio trauma emocional. Uma personagem secundária mais importante, Mona Simpson, é a próxima. De muitas maneiras, ela é uma personagem simpática, tendo Abe Simpson como marido. Mas, deixando de lado sua história criminal, é difícil vê-la como uma boa pessoa quando ela abandonou Homer quando criança, o que claramente levou a tantos de seus problemas como adulto. Ela é arrependida, e seu episódio inicial é comovente, mas sua moralidade é muito escassa. Agora vamos falar sobre o Super Nintendo Chalmers, um indivíduo irritadiço que deixa o diretor Skinner ansioso em quase todas as situações.
Preferimos acreditar que ele não é necessariamente a pior pessoa, apenas um chefe rigoroso. Ele guarda alguns ressentimentos terríveis, que mostram suas verdadeiras cores. Em certo ponto, ele permitiu que Flanders destruísse a escola como diretor somente por odiar o diretor. E completando nossos personagens neutros com mais alguém que trabalha para a escola, temos o zelador Willy. E verdade seja dita, Willy oscila entre ser um inimigo furioso e um aliado inestimável. Mas não há como negar que Willy tem um incrível problema de raiva. Ele também está sempre bêbado no trabalho e sempre irritável. Também é insinuado que ele já matou crianças acidentalmente antes. Quando ele tritura uma bola com seu trator, ele grita horrorizado que atropelou uma criança novamente. Mas suponho que pelo menos ele mostra algum remorso. E com o velho Willy fora do caminho, agora entramos no lado imoral do espectro. Esses personagens são os maus e os malvados. Primeiro temos o trio de valentões, Kearney, Jimbo e Dolph. Vamos agrupar esses três personagens porque eles sempre aparecem juntos no programa. Como Nelson, optamos por dar a eles alguma margem de manobra, considerando sua juventude e o fato de virem de lares problemáticos. Eles são bem mais velhos, uma piada recorrente é que foram reprovados várias vezes. Eles são valentões com crianças mais novas, cometem vandalismo e roubos, e não têm nenhuma moralidade. Mas eles demonstram algum comportamento positivo. Kearney, por exemplo, parece amar seu filho e até se envolve com a comunidade de forma cômica, participando de reuniões da Associação de Pais e Mestres e fazendo parte do conselho da igreja. Se tivéssemos que escolher um para ser um pouco mais decente, seria ele. Passando para o cara dos quadrinhos, embora ele não seja um criminoso e não tenha feito nada moralmente repreensível, ele tem uma personalidade absolutamente terrível e, mais importante, ele realmente não demonstra nenhum tipo de comportamento positivo. O cara dos quadrinhos é condescendente, rude e trata todos com desprezo, e até mesmo trata seus clientes cruelmente. Na verdade, ele é conhecido por extorquir seus clientes com colecionáveis caros e enganar as pessoas. Ele é uma pessoa extremamente negativa e tóxica. A próxima é Helen Lovejoy, esposa do reverendo Lovejoy, de quem falaremos em breve. Simplesmente, ela é puritana e alguém que impõe seus modos a todos ao seu redor. Além disso, ela é a fofoqueira da cidade. Realmente não é alguém em quem você deveria confiar, dado o seu grande... Boca e personalidade crítica. A seguir vem o Krusty, o palhaço. Quando jovem, ele tinha características similares a Homer, como preguiça, egoísmo e necessidade de ser o centro das atenções. Desesperado para entrar na indústria do entretenimento, Krusty se matriculou na escola de palhaços e logo conseguiu contratos importantes para TV e mercadorias. No palco, ele é divertido e barulhento, mas fora dele, é uma pessoa completamente diferente. Ele é um alcoólatra jogador maníaco-depressivo com absolutamente nenhuma apreciação por seus fãs. Sobre seus fãs, ele não só não os aprecia, como também fala abertamente sobre como os desgosta e como encontrá-los e se apresentar para eles é uma tarefa. Em encontros e cumprimentos, ele raramente dá autógrafos e não se importa se as crianças se esforçaram para chegar ao show, frequentemente delegando a tarefa a seus assistentes. Uma vez, ele até saiu do seu show e deixou centenas de crianças esperando apenas para que ele pudesse comprar um bilhete de loteria. Que cara! Não podemos esquecer de Kent Brockman. Ele foi classificado tão baixo, não por causa de suas habilidades ruins de leitura, mas... Noticiário, mas... porque foi revelado que ele mentiu sobre seu serviço no Iraque sob o Esquadrão Aéreo 98º. Ele provou várias vezes ter padrões éticos muito baixos. É triste ver a aplicação da lei tão fundo na lista do mal, mas o chefe Wiggum é o próximo. Ele é o estereótipo perfeito de um policial ruim, preguiçoso, corrupto e ignorante. Sua insígnia literalmente diz apenas subornos em dinheiro. Wiggum frequentemente mostra desconhecimento da lei, inventando motivos absurdos para prender pessoas ou simplesmente negligenciando totalmente suas obrigações. Uma de suas responsabilidades como policial é simplesmente dizer ao chamador que ele discou o número errado, o que é extremamente irresponsável. Apesar disso, em algumas ocasiões, Wiggum provou ser um bom policial.
Por exemplo, certa vez, ele localizou Maggie quando ela sumiu de repente. Ele ocasionalmente demonstra verdadeira dedicação ao trabalho, mas sua ignorância e comportamento corrupto ainda ofuscam imensamente suas boas ações. Embora a própria ignorância dele não seja uma justificativa para a corrupção e o desrespeito às leis que ele jurou cumprir, devemos admitir que Wiggum parece querer fazer a coisa certa muitas vezes e pode ser tão burro que não entende que tudo o que faz está errado. Então ele é certamente imoral, mas não é malvado. Apenas realmente estúpido. Passando para Lionel Hutz, o advogado ruim mais conhecido de Springfield. Além de sua evidente incompetência profissional, Lionel é conhecido por ser ganancioso, desonrado e mentiroso. Ele afirma ser formado pela Faculdade de Direito de Princeton, apesar de Princeton não ter uma faculdade de direito desde meados do século XIX. Hutz também foi culpado de falsificação, fraude e outros crimes graves. Mas não se pode esperar muito de alguém cujo escritório de advocacia se chama Não Acredito que é um escritório de advocacia. Mas alguém ainda mais terrível é Agnes Skinner, possivelmente o exemplo perfeito de uma mãe terrível, psicologicamente abusiva e controladora. Ela tem uma atitude terrível que parece oscilar em algum tipo de transtorno de personalidade antissocial. Não surpreende que o filho dela tenha problemas. Mudando de maneira, não é de se admirar que o filho dela tenha problemas. Passando para o reverendo Lovejoy, ele era uma vez supostamente um homem muito apaixonado que estava profundamente comprometido com suas crenças religiosas, mas desde então se transformou em um reverendo apático e desinteressado. Ele é incrivelmente passivo-agressivo, e suas crenças religiosas são certamente um pouco draconianas, pois ele liderou queimadas em massa e certamente um pouco draconianas, pois ele liderou queimadas em massa e perseguiu crianças e crucificou pessoas. Quando Lisa se converteu ao budismo, ele a chamou de filha do diabo de Marge Simpson. Em alguns episódios, é fortemente sugerido que ele está roubando dinheiro que é doado para a igreja, e ele até participa de um esquema de jogo no episódio Sky Police. Quanto à bondade, bem, ele realmente não oferece muito. Quando alguém pede orientação, ele apenas delega a responsabilidade, dizendo para lerem a Bíblia. Além disso, ele parece ser um pai negligente, enviando sua filha, Jessica, para um internato para não ter que lidar com ela. A seguir temos Selma e Pat, irmãs de Marge. Selma e seu desgosto mútuo por Homer, pois acreditam que ele não é bom o suficiente para Marge. Apesar de Homer não se dedicar ao casamento com Marge tanto quanto ela, a atitude negativa de Selma e Pat em relação a ele costuma ser muito drástica e insensível. Por exemplo, quando Marge correu para o hospital ao saber que Homer teve um ataque cardíaco, Selma e Pat não se importaram e permaneceram à mesa, cortando cupons e conversando normalmente. Homer fingiu sua morte para faltar ao trabalho, e Pat e Selma foram à casa dos Simpsons com uma lápide escrito Homer J. Simpson, estamos mais ricos por tê-lo perdido. Quer dizer, isso é realmente errado. A atitude insensível deles quanto à situação faz Marge expulsá-los, mas eles permanecem impassíveis. Apesar de serem constantemente alertados de que suas atitudes machucam Marge, eles persistem na busca fracassada por um homem decente para ela. Selma e Pat apresentam exemplos clássicos de transtorno de personalidade antissocial. A seguir temos Moe Szyslak, dono do Taverna do Moe e um dos melhores amigos de Homer. Moe é conhecido por seu temperamento explosivo, violência e atitude desagradável com todos. Ele tem tendências suicidas e homicidas e não tem medo de se envolver em atividades criminosas. Ele fez parte de várias multidões enfurecidas, participou do sequestro do vocalista dos Talking Heads, David Byrne, e atirou em várias pessoas em várias ocasiões sem uma razão justificada. Ele também adotou comportamentos bizarros, como perseguir Marge Simpson, por quem é desesperadamente apaixonado. Ele também assediou e perseguiu Maud Flanders, resultando em seu registro como criminoso sexual. No geral, Moe mostra ocasionalmente um lado bom, mas seus frequentes confrontos com a lei, comportamento obsessivo e perverso, egoísmo e tendências violentas sempre ofuscarão seu lado mais gentil. Mas no final do dia, a pessoa que Moe mais machuca é ele mesmo.
Apesar de ter aparecido em apenas um episódio, Frank Grimes merece menção. Embora eu suponha que você poderia argumentar que ele é um personagem simpático, Grimes, ou sujo como Homer o chama, é uma pessoa incrivelmente negativa e amarga que personifica o ciúme a um nível tão insalubre que realmente o mata. Alguém como Moe é bastante falho, mas ele é tão deprimido e autodepreciativo que você não pode deixar de sentir pena dele. Hime é odioso, amargo e olha com desprezo para a pessoa de quem tem ciúmes. Ele também é incapaz de controlar suas emoções e é tão rancoroso que nem sequer sentimos pena dele quando ele morre. Caramba, todos no funeral começam a rir. Provavelmente o mais descarado sobre sua imoralidade é Snake Jailbird. A identidade do Snake é baseada em seu comportamento criminoso, desde roubar carros até assaltos e portar armas ilegais. Ele roubou carros de pelo menos uma dúzia de personagens conhecidos. Não podemos esquecer de Nick Rivera, possivelmente o maior vigarista de Springfield, que estudou na Faculdade de Medicina de Hollywood, onde vendia medicamentos prescritos para conhecer mulheres. Não é um bom começo. Este charlatão médico é um médico obscuro e imoral, que realiza procedimentos médicos sem qualquer consideração pela ética médica ou o bem-estar de seus pacientes. Na verdade, este cara já foi visto desenterrando cadáveres para obter partes do corpo, presumivelmente para operações com pacientes vivos. O que quero dizer é que esse nível de negligência médica tem que ser considerado como algo maléfico, certo? Ok, talvez haja um golpista maior em Springfield, que por acaso é o prefeito Quimby. Realmente, o ápice da corrupção, ele é um político oportunista que fará qualquer coisa para se manter no poder. Ele não se importa com a cidade, muitas vezes passando tanto tempo de férias que a manchete, prefeito visita a cidade, é impressa. Sem mencionar que ele chamou Springfield de Sprungfield uma vez, ele regularmente aceita subornos de criminosos, incluindo um Tony gordo, além de ser conhecido por sonegar impostos. Ele desviou recursos públicos para benefício próprio e é conhecido por trair sua esposa. Vez após vez, Quimby é mostrado disposto a vender sua cidade para ganho pessoal. A seguir na lista está o Gordo Tony. Gordo Tony é retratado como o líder sinistro da máfia de Springfield, envolvido em atividades ilegais como sequestro, fraude, venda de identidades falsas, jogos de azar ilegais, tiroteios e assassinatos. Atividades legais não são problema para o Gordo Tony se ele ganhar dinheiro assim. Na verdade, ele cresceu muito pobre e fugiu de casa quando jovem, acabando por dormir em prédios abandonados, supermercados e nas ruas. Após conhecer o submundo, ele rapidamente ascendeu e se tornou um dos mais temidos chefes da máfia em Springfield, frequentemente eliminando seus inimigos antes que pudessem alcançá-lo. Fat Tony também é retratado como um homem de família. Ele é um pai solteiro e está ativamente cuidando de seu filho, e parece estar desempenhando bem seu papel de pai pelo que vimos. Mas não podemos ignorar o fato de que Fat Tony é responsável por todo tipo de crime em Springfield, incluindo assassinatos que geralmente terminam com seus capangas se livrando dos corpos. Agora, a medalha de prata do mal vai para o Sr. Burns, o principal antagonista da série. Você provavelmente pensaria que ele seria o personagem mais malvado do episódio de hoje, mas confie em nós, temos alguém muito pior em mente. Montgomery Burns cresceu em uma família amorosa com vários irmãos e era praticamente bem comportado e gentil. Mas após deixar sua família para morar com seu avô, um bilionário distorcido e cruel, seu caráter piorou. Durante o tempo em que viveu com seu avô, o Sr. Burns levou uma vida de privilégios e se divertia machucando trabalhadores imigrantes indefesos. O avô não via problemas nas ações do neto e, por isso, não fez nada para corrigir seu comportamento. Durante seu crescimento, Burns não teve uma figura parental para orientá-lo na vida. Assim, sua personalidade fria e egoísta é resultado da negligência de seu avô e de sua terrível maneira de educar. A atitude extremamente egoísta do Sr. Burns só aumentou com o amadurecimento e, quando adulto, incorporou todos os estereótipos da América corporativa, sendo a ganância o traço mais proeminente. Ele também tem absolutamente
nenhuma empatia pelos outros. Quando ele se irrita com aqueles que pedem caridade, ele frequentemente solta seus cães sobre eles sem nenhum remorso. Ele não tem problema em destruir o meio ambiente, colocar seus funcionários em perigo, demitir pessoas que não merecem, e sim, até mesmo bloquear o Antagonista mais temido da série. Sideshow Bob, dublado por Kelsey Grammer. O antagonista mais temido da série, Sideshow Bob. Dublado por Kelsey Grammer, ele recebeu seu nome artístico quando era ajudante de Krusty, o palhaço, um trabalho que odiava profundamente. Durante os shows, Krusty costumava maltratar e ferir psicologicamente o personagem. Farto dos abusos de Krusty, Bob se disfarçou de Krusty e o incriminou por assalto à mão armada no Quick e Mart. Após a prisão de Krusty, Bob se tornou a parte central do show, que ele então usou para educar as crianças sobre elementos da alta cultura. No entanto, sua felicidade durou pouco. Bart, chocado com a prisão de seu herói, decidiu expor o real motivo de Krusty estar na cadeia. Logo depois, a traição de Bob foi descoberta por Bart e Lisa, e durante seu tempo na prisão, Bob jurou se vingar de Bart e desenvolveu um ódio extremo e obsessão por ele e sua família. Durante seu período na prisão, ele demonstrou comportamentos muito perturbadores. Ele tatuou tatuagens horríveis de Bart sendo decapitado em suas costas e a frase "Die Bart, die" em seu peito. Ele também enviou várias cartas ameaçadoras para Bart, escritas com seu próprio sangue. Depois de escapar da prisão, ele planejou realizar suas fantasias insanas, que incluíam sequestrar, ferir e até matar Bart e sua família. Rapidamente, entes queridos de Bart sumiram ou foram seriamente feridos. A família de Bart foi sequestrada e quase morta por explosivos várias vezes, e sua tia Selma quase foi brutalmente assassinada em um quarto de hotel. Após inúmeras ameaças a Bart e seus entes queridos, Bob decidiu enfrentá-lo diretamente, levando as coisas para o próximo nível. Suas várias tentativas de matar Bart foram frustradas, e ele foi preso sem possibilidade de condicional. Felizmente para ele, foi libertado por pouco tempo para resolver um mistério sobre a tentativa de assassinato de Homer Simpson. Sua investigação foi bem sucedida e ele não retornou à prisão, mas em vez disso se mudou para a Itália, casou-se e teve um filho. Seria incrível se a vida dele tivesse melhorado lá, mas não aconteceu. Após a esposa descobrir seu passado terrível, ela promete ajudar o marido em sua nova tentativa de matar Bart, perpetuando o ciclo. Então ele realmente merece um final feliz? Nós acreditamos que não. E você, o que acha? Com tantos personagens em Os Simpsons, é difícil escolher o mais malvado ou bom. Assista a nossa playlist de Bom para Mal, onde analisamos a moralidade dos personagens dos seus programas, desenhos e filmes favoritos. Acima de tudo, seja maligno.